Se você olha para a nova geração e faz um monte de perguntas, certamente você já está perto dos 40. Essa geração acredita no quê? Será que reza no fim do dia? Será que precisa de Deus? Quais são os deuses dessa geração? Para tentar encontrar respostas, a Fundação Tid Setúbal convidou jovens para contar suas histórias e revelar alguns dilemas. Se você ouviu o episódio 1, conheceu a Luciana Petersen. Ela tem 24 anos, é de São Paulo, mas mora no interior de Minas. E é na voz dela que a gente está tentando entender o que essa geração pensa sobre fé e religião. Quem está me acompanhando por aqui sabe que hoje eu tenho 2 missões. Conhecer o terreiro que a minha professora de inglês frequenta e ter uma conversa que eu estou postergando há muito tempo. Eu tenho muita dificuldade porque eu sou de uma igreja histórica que tem princípios, né? E historicamente a Igreja Batista não tem pastora. Pastora mulher, né? No caso. Pastora mulher, é. Bom, mas essa conversa eu vou postergar mais um pouco, porque eu sei que não vai ser fácil. Vamos começar pela outra missão. Se eu seguisse a religião assim, sem ser apenas uma observadora, eu seria cat, eu acho. Essa é a Jenny, minha professora de inglês. Ela aceitou meu convite para um intercâmbio entre religiões. Só que na minha cabeça, eu achava que a gente ia num terreiro, num lugar bem distante da cidade. Mas ela me explicou que o que ela costuma frequentar até tá reabrindo aos poucos. Mas ela ainda prefere não ir por causa da pandemia. Numa pesquisa rápida, eu descobri que mesmo com a autorização da prefeitura para o retorno dos templos religiosos, muitos terreiros de candomblé escolheram continuar fechados, principalmente em estados como a Bahia. Os argumentos variam, vão desde a preocupação com a saúde das principais lideranças religiosas, que pela idade estão no chamado grupo de risco, até a quantidade de protocolos. Mas o que eu achei mais curioso é que, em alguns casos, eles dizem que não tiveram autorização dos próprios orixás. É interessante pensar nisso, de pedir autorização para as entidades. E no meu caso, é inevitável fazer a comparação com as igrejas evangélicas. No começo da pandemia, eu li muitos textos de crentes falando sobre a vontade de Deus nessa pandemia. Alguns falavam que Deus tinha um propósito para a pandemia, outros falavam que a vontade de Deus é que as igrejas continuassem abertas, aglomerando, e que decretar lockdown seria cristofobia. Eu só consigo pensar em Deus ocupando um lugar nessa pandemia, do lado de quem sofre. Eu não acho que Deus se alegre em ver gente espalhando um vírus mortal em nome dele. E eu sinto muita falta de ir na igreja, cantar hino, comer batata frita depois do culto. Mas o próprio Jesus ensina que a gente pode encontrar com ele entrando no quarto, fechando a porta. Então, mesmo que tenha sido difícil, eu arranjei outros jeitos de praticar a minha fé de quarentena. Agora eu vou oferendar, né? Essas eu joguei pelo quintal. Agora eu ponho aqui nessa vasilhinha, que foi inclusive um amigo de terreiro que me deu. Pra mim ele tem muito axé e ele gosta muito amor também. Mas, voltando à nossa vivência, a Jenny me contou que frequenta vários terreiros, mas o que ela costuma ir mais é o do Pai Binho, que é o Babalorixá Binho. E ele é filho de Oxum, e é um terreiro, fica num bairro bem periférico, daqui no fim do bairro. Para chegar lá tem que pegar, descer no último ponto, enfim. No fim das contas, eu não estava tão errada assim quando imaginei que o nosso encontro seria numa região mais afastada da cidade. É algo que eu já ouvi algumas vezes, que terreiro bom é terreiro distante. E a Jenny tem algumas suposições para isso. Então, acho que isso é uma junção de fatores, assim, né? Em São Paulo, por exemplo, que eu sou de São Paulo eu sou da PC Paulista, né? Então, em São Paulo, eu ia muito em terreiro todo fim de semana com meu pai, que é raspado muito tempo. E os terreiros que eu ia sempre eram nas periferias do ABC, sempre eram muito longe, em chácara, enfim, lá bem longe. E aqui é a mesma coisa. Eu acredito que o primeiro fator é a natureza, sim. É muito importante que o terreiro seja perto de água, de mata, porque muitos rituais envolvem esses elementos. Essa é a primeira. O segundo é
incomodar, né, os vizinhos, porque faz muito barulho. Então, os atabaques são muito altos, e as festas, às vezes, o Pai Binho tem festa dele que vai até 4 horas da manhã, começa às 8 da noite, e sai lá às 4. Então, e tem um terreiro de Umbanda aqui, inclusive, que fica num bairro meio nobre, mas eles não tocam atabaque, porque medo de ter problemas com os vizinhos. Então, é um terreiro muito diferente na minha concepção, eles tocam violão e, para mim, não foi tão interessante. Para mim, o atabaque é fundamental, assim, mas, enfim, cada um exerce da forma que pode, né? É meio curioso ouvir a Jenny falar sobre barulho, porque no episódio anterior eu falei sobre como os evangélicos são sempre lembrados como barulhentos. Só que no caso das religiões de matriz africana, o negócio é mais embaixo. Elas são mais alvos de crimes de intolerância. Eu sempre ouvi coisas muito pesadas sobre religiões de matriz africana, tanto na igreja quanto fora dela. E sempre me doeu muito ver que muitas vezes quem pratica essas perseguições violentas são pessoas cristãs, de uma religião que no seu início também era perseguida. E eu não acho que Deus se agrade de violência, em nenhuma circunstância. Por isso, eu estava bem curiosa para conhecer mais da religião da Jenny e quebrar um pouco dos meus preconceitos. A Jenny me explicou que ia fazer um ritual para Omolu, pedindo por saúde e proteção. Ela pediu que eu pensasse boas intenções e fizesse orações enquanto ela espalhava pipoca pela casa. Eu percebi que o jeito de orar não é muito diferente do que eu tô acostumada. Especialmente nesses últimos tempos, se teve uma coisa que eu fiz, foi orar, pedindo por saúde, para os meus, por vacina e pelo fim da pandemia. Esse é o momento que a gente pede bastante mesmo, na hora que eu acendo a vela. Eu bato 3 vezes, é uma questão minha, não sei de onde tirei isso, acho que é do tempo desde criança, que eu sempre vejo meu pai colocando as coisas 3 vezes. E depois eu faço uma reza mental também, eu não consigo falar. Participar dessa celebração foi muito importante para mim, especialmente com esse dilema sobre ser pastor ou não. Eu ainda não sei se eu quero ser pastora, mas se for, quero ser uma que saiba respeitar o diferente. Agora que eu participei de um ritual do candomblé, convidei com a Jenny dela ir em algum webculto que eu organizo. E se você quiser saber como foi, vai ter que ouvir esse podcast até o final em nome de Jesus. Brincadeira, tá amarrado. Aqui trabalhamos com o livre-arbítrio. Zoeiras à parte, nessa época eu tava refletindo muito sobre essa parada de seguir a vida pastoral. Além de ser uma responsabilidade, confesso que eu não tava aguentando mais essa história de ser ou não pastora, ser ou não pastora. Isso tava martelando na minha cabeça há dias. Aí num dia, em vez de fazer a pilha de coisas que eu tinha pra fazer, eu tava descendo a timeline do Twitter e caí numa matéria da Folha, que dizia assim: livro Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. Pausa pra uma curiosidade. A primeira vez que eu ouvi falar na autora desse livro, a Anne Helen Patterson, foi num podcast chamado Ex-Evangelicals, que é um termo que os americanos usam para se referir a ex-evangélicos. E apesar de compartilharmos o mesmo sobrenome, juro que não somos parentes. Livro Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, pensa por que essa geração está à beira do esgotamento. Quando eu li esgotamento e essa geração numa mesma frase, eu cliquei. A matéria falava sobre uma publicação que analisa como o burnout pode definir a vida de quase todo jovem. E o texto abria com um trecho desse livro. A primeira coisa que Anne faz ao acordar é desligar o aplicativo que controla o seu sono. Ainda na cama, bate o olho nos alertas de notícias com as mais variadas desgraças. No banho, tem uma ideia para um tweet e escreve enrolada na toalha. Lê mensagens de trabalho enquanto toma café. Tenta ficar em dia com os e-mails, mas é interrompida por um alerta de nova mensagem. Meu Deus, foi como descrever mais uma quinta-feira na minha vida. Eu, às vezes, tenho a impressão de que estou vivendo meio correndo contra o tempo. E talvez, se não fosse essa fé que eu tenho, eu acho que eu já teria jogado a toalha em muitos momentos. Quando eu me sinto muito sobrecarregada, eu tento tirar um tempo para pensar que a vida não é só sobre isso aqui. Existe algo além das desgraças, boletos, mortes e falas horríveis do presidente. Eu sou uma grande criadora de playlists e tenho uma que chama Louvores que Dizem que Vai Ficar Tudo Bem Pra Não Surtar, que começa com o hino da Pablo Vittar, passando por Diante do Trono e outros clássicos evangélicos.
Nesse hino, a Pablo fala que tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Isso me lembra muito aquele versículo da Bíblia que fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu acho que a fé é o que me faz ter esperança em dias melhores, que o choro não vai durar para sempre. Mas eu não tô aqui para tentar te converter. Tô aqui para contar minha história e tentar entender um pouco essa geração a que eu pertenço. A Jenny, minha professora de inglês, que eu citei no começo, tem vários alunos que também pertencem a essa geração. E ela tem uma teoria. Eu acho uma geração muito desconstruída. Rapidinho, só para contextualizar, a Jenny usou aqui uma palavra no pronome neutro, desconstruíde. É uma forma de utilizar uma linguagem mais inclusiva, que abrange todas as identidades de gênero. Você já deve ter visto uma galera falando assim, ou alertando nas redes sociais a que gêneros se identificam ou quais pronomes utilizam, né? Mas, voltando a Jenny... Eu acho que é uma geração que veio com uma comunicação muito mais próxima dessa questão LGBTQIA+. Acho que poucas pessoas são hétero, observando, assim, as amigas da minha namorada, comparado à minha geração, que é muito difícil. E só que, ao mesmo tempo, uma geração que veio com muita informação, muita tecnologia, e eles já estão tristes muito cedo. Porque eu agradeço muito não ter tido tanta internet na minha adolescência e na minha fase jovem adulta, porque eu consegui romantizar um pouco mais a vida. Depois entrei nas militâncias, na leitura, e isso me trouxe bastante ônus para a saúde mental. E eu acho que a geração Z, infelizmente, já está com esse ônus lá com 16, e com uma necessidade muito louca de já ter a vida resolvida com 20. E isso traz muita ansiedade, muita mesmo. Tá, eu vou tentar ser menos ansiosa. E para ajudar a diminuir esse sentimento, eu decidi que era hora de enfrentar o medo e conversar com os meus pais de uma vez por todas. Beleza, filho? Ó, irmão Jonas. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem, filho? Graças a Deus. Chegou agora, ele tá subindo agora. Chegamos em Santa Isabel. Nesse dia, eu estava recebendo a Bárbara Rubira e o Gustavo Zisman, que fazem parte da equipe desse podcast. Eu estava mostrando para eles o lugar onde eu cresci e passei a maior parte da minha adolescência. É uma igreja pequena, azul. Tem um quintalzinho, né? Uma varandinha coberta, que é onde a gente faz quando tem lanche depois do culto, coloca aqui geralmente, quando tem festa. Aniversário normalmente é aqui. O templo é pequeno, tem bancos de madeira. E ali para baixo, descendo a escada, tem as salinhas de crianças e também um outro salão assim, de celebração. Tem o bebedouro, banheiro, etc. A gente mora na casa pastoral, que é anexo à igreja, né, nos fundos da igreja. Eu vim conversar com os meus pais, mas antes eu tive que pagar um pedágio. Glória a Deus. Depois de cantar essa música, eu poderia também ter feito invertido, né? Esse é o meu pai. Ele é pastor dessa igreja há mais de uma década. E naquele dia, ele decidiu falar sobre um trecho da Bíblia já conhecido para quem está acompanhando minha saga por aqui. E eu juro que não foi combinado. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutas? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Para quem não lembra, eu vou dar uma ajudinha. Até quando, Senhor, terei que pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Por que me mostras a iniquidade? Ele pergunta. Terei de ver essas maldades para sempre? E me fazes ver a opressão. Por que preciso assistir tanta opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Para qualquer lugar que eu olho, vejo destruição e violência. Há contendas, e o litígio se suscita. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. Por esta causa, a lei se afrouxa, A lei está amortecida a justiça nunca se manifesta, e não se faz justiça nos tribunais. porque o perverso cerca o justo, Os perversos são mais numerosos que os justos. e a
Justiça é torcida. E com isso, a justiça é corrompida. Tem noção que meu pai escolheu o mesmo trecho que eu li no meu webculto na semana anterior? E adivinha o que ele comentou no final? Até quando era a pergunta do profeta? Aliás, pegando para o nosso contexto, nossos dias, pandemia, violência. Eu acho que esse até quando tem sido muito minha oração, assim, nessa época de Bolsonaro, pandemia, racismo, machismo, LGBTfobia e tudo mais. Uma pergunta é: até quando? Até quando? Jesus, Jeová, ascendente, lua ou as estrelas, eu não sei em quem você vai botar a culpa, mas na hora eu pensei que era muito mais que uma coincidência. Isso mexeu muito comigo. Lembrei até de um ditado evangélico que fala que não existe coincidência, e sim cristocidência. Ver meu pai, que é uma referência de pastor para mim, falando sobre esse texto que eu tinha conversado na minha igreja, pareceu a confirmação de algo. Como se eu estivesse fazendo algo certo, sabe? Como se o mundo espiritual quisesse dizer alguma coisa. Depois que o culto acabou, não tinha mais como correr. Chegou a hora da verdade. Então, eu sou Eliezer, sou formado bacharel em teologia, né? Para ser pastor batista é necessário, é recomendável, né? E ela? Eu sou Silvana. Eu sou formada em música sacra pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e agora também tenho licenciatura em música. E são meus pais. Se eu tivesse que resumir como meus pais se conheceram em tweets, a thread seria assim. Os dois são do Espírito Santo e se conheceram no seminário, que é a faculdade que você faz para virar pastor ou ministro de música. Aí, eles começaram a namorar, em uma viagem do coral no centenário da Igreja Batista no Brasil. Casaram no último ano do seminário, 1984, quando meu pai foi consagrado pastor. E depois, foram tendo um filho em cada estado do Sudeste. Minha irmã no Rio, meu irmão em Minas e finalmente eu, em São Paulo. Aí, às vezes, as próprias crianças já sabem essas antigas, né? Aí a gente acaba voltando, porque ouve em casa e tudo. Né? O papo estava indo bem. Eles até me fizeram lembrar de um momento fofo da minha infância. Interessante que a gente em Taubaté, ela ainda é bem pequenininha, acho que recém-alfabetizada, ela aprendeu o Salmo... Não era alfabetizada. Não era ainda, né? Ela era... Salmo primeiro. Acho que ela tinha 4 anos. O Salmo de número 1, né? E aí... Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém também dos pecadores. Bem comentário de pai e mãe, né? Até que eu finalmente consegui puxar o assunto que eu tanto queria. Uma coisa que eu acho que vocês nem sabem é que tem muita gente que me chama de pastora. E me reconhece como pastora, assim. E o que vocês acham? Eu também. O pessoal me chama de pastora. Por que será, né, mãe? Porque eu sou esposa de pastor, né? Mas seu caso aí... Agora, de fato... O que tem o meu caso? É uma responsabilidade muito grande, né? Porque são pessoas, né, que procuram, pessoas que... carentes, né? Às vezes estão passando por dificuldades. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, assim, e ser pastor, ou mais o caso dele, né? É, assim, uma coisa muito difícil, sabe? E, às vezes as pessoas falam, eu já ouvi muito isso, quero ficar rico, eu vou virar pastor. Gente, se soubesse o que é ser pastor, como que é uma luta tão grande essa coisa, sabe? Você está numa coisa assim que as pessoas não veem, né? Por exemplo, o médico, todo mundo vê que ele vai lá, faz atendimento. Mas um pastor, o que ele faz?
É igual o músico, né? O pessoal acha que a gente não faz nada, né? Eles acham assim, tá só tocando. Mas é uma carreira de muita responsabilidade, né? Porque a gente não faz as coisas pela gente mesmo, né? E assim, eu acho que é uma coisa muito boa essa coisa das pessoas terem você alguém onde podem procurar um apoio, né? Isso é muito importante. Mas a sua responsabilidade é muito grande, né? Então, isso... Eu não gostaria de estar na sua pele, não. Minha mãe sempre fala que é uma mulher da década de 60. E por isso, talvez eu nunca a entenda completamente. Talvez ela tenha razão. Nossas gerações têm suas diferenças mesmo. Em cima do que ela perguntou, o que a gente acha, eu tenho muita dificuldade porque eu sou de uma igreja histórica que tem princípios, né? E, historicamente, a Igreja Batista não tem pastora. Historicamente. Mais recentemente, abriram uma concessão, né? E... Pastora mulher, né? No caso. Pastora mulher, E aí... Mas eu ainda tenho lá minhas reservas, né? Talvez, pode ser só barreira cultural e tal. Tem o aspecto teológico, tem vários aspectos, né? Mas eu tenho, assim, nunca esperava que fosse ela partir para isso. Embora ela me surpreendeu também uma vez que ela chegou aqui, algumas vezes, né? Não foi só uma, que a gente cedeu o púlpito para ela falar. E ela surpreendeu. Com conteúdo, com homilética, não sei se vocês conhecem o termo, né? É a técnica de pregação, de falar em público, né? Então, ela foi para cima e atendeu bastante o objetivo, né? Então, foi bonito, foi legal. Essa conversa mexeu muito comigo, porque eu nunca tinha ouvido os meus pais falarem desse jeito sobre mim. Dá pra ver que eles carregam umas opiniões que divergem das minhas, né? Como essa ideia de que mulher não pode ser pastora. Mas confesso que eu achei que foi melhor do que eu imaginei. Até me arrependi de não ter conversado antes. Mas como diria minha mãe, tudo no tempo de Deus. No caminho de volta para São João, eu fui pensando em tudo que eu vi. No sermão feito pelo meu pai e no quanto aquela cidade já não me cabe mais. E eu comecei a achar que eu sei onde é o meu lugar. Nossa, eu tô aqui, tipo, eu não sei onde falar, porque eu realmente tenho zero conhecimento bíblico, assim, mesmo, zero. Então eu fiquei, nossa, não tenho o que dizer. Essa é a Jenny, retribuindo minha ida ao ritual do candomblé. Além dela, também estávamos recebendo o Caio, um pernambucano que nunca tinha ido no culto evangélico. No caso, um web culto. Eu fico pensando, eu não entendo muito de Bíblia, assim, mas eu... Mas depois, eles perceberam que a gente se reúne para muito mais do que folhear a Bíblia. E que a fé é muito maior do que um livro escrito há milhares de anos e que hoje a gente acessa até por aplicativo. Mas dentro desse processo todo aí que vocês estão falando, eu acho que... A Jenny de novo. Existe o fator humano. Então, mesmo no candomblé que nós não temos uma Bíblia, não temos um processo, não precisamos comprovar dentro, sempre tem as questões, quem sabe mais, você tem que provar alguns conhecimentos, mesmo que eles sejam passados de forma oral, assim. Mas, realmente, eu acho que é uma religião mais do que o corpo sente, né? Porque, afinal, a gente está lá parado, sente e, de repente, você está num processo de evoluir o seu... Enfim, a entidade, o orixá que você recebe. Bom, mas acho que é isso. Jenny, é sobre isso. Naquela noite, eu fui dormir com um peso a menos nas costas. E, silenciosamente, nas minhas orações, pedi para Deus abrir os caminhos e clarear meus pensamentos. Porque, apesar de tudo, aquela pergunta ainda me acompanhava. Será que eu viro pastora? Ou não? Bom,
A gente fala disso no último episódio. Essa geração é uma produção da Rádio Novelo para a Fundação TID Setúbal. A coordenação geral por parte da Fundação é da Fernanda Nobre e do Márcio Black. E quem responde pelo digital e pela identidade visual é o Amauri Eugênio e a Gaia Vieira. Pela Novelo, a coordenação geral do podcast é da Paula Scarpim e do Renan Suquevicius. O roteiro é assinado por Edu Araújo e a produção é tocada pela Bárbara Rubira. A edição é da Júlia Matos e a mixagem é do João Jabassi, da Pipoca Sound. A nossa música tema foi composta pelo Chico Correia. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, que também faz a distribuição e a locução. Dê muita paz pra gente, nos livre do mal e da Covid. Obrigada pela vacina, que continue crescendo e que essa pandemia acabe logo em todo mundo, que o Bolsonaro caia em nome de Jesus e que a gente tenha paz e muito amor. Em nome de Jesus, amém.